Tá bem forte. Vamos usar essa palavra, tá bem forte, assim. Muito bem, maravilhoso esse tema, como todos os outros, parece que foram feitos para a época da pandemia, né? Então, eu não tenho nada a acrescentar. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, é vivenciar com amor todo instante, né? Aquela pessoa que nos atende e que às vezes demorou um pouquinho para chegar, né? E a gente já solta os cachorros sem entender o problema. Então, dentro de casa é muito engraçado que ele fala para a gente ter paciência com as opiniões que são diferentes das nossas, né? Ai, como é fácil. Parece que fala lá pra gente, lá no fundo, né? Tipo, ó, isso aqui é pra você, ó, tá vendo? Todo, né? Aliás, o capítulo todo, muito ótimo. É. Bom, gente, se ninguém tem nada a acrescentar, vamos usar esse capítulo no nosso dia a dia, né? Que eu acho que é maravilhoso. Bom dia, Adri, bom dia, Eunice, que chegaram agora. Sejam Tá bem-vindas. gravando, né? Está gravando. A Irene lembrou e eu comecei a gravar. Rogério, querido, vamos envolvendo ele, que a aula é dele. Rô, eu vou colocar você como host, tá? Aham, ok. Eu acho que você tenta colocar para ver se você entra sem colocar você como host. Eu acho que não. Vamos ver, vamos tentar, vamos ver. Peraí. Foi? Foi. Foi? Ah, então, Legal. então tá. Então, nem preciso colocar como. Vai que depois eu faço o que eu fiz a aula passada, né? Melhor deixar quieto. O meu áudio tá bom? Todos me ouvem bem? Tá ótimo. Sim. Boa Então, aula. obrigada. Bom, pessoal, bom dia a todos. Primeiramente, vamos rapidamente levar nosso pensamento a Deus, uma breve prece nessa estrada de Damasco, né? Que a humanidade está passando, que está causando uma reflexão profunda em cada um de nós, onde a gente tem que valorizar, né? O que a gente tinha e não dava valor, né? Que era uma liberdade absoluta, uma convivência. Agora a gente valoriza a convivência humana, né? Os entes queridos que se vão, né? Então, vamos pedir a Deus que nos amplie o entendimento para que a gente possa valorizar e tirar o proveito necessário desse momento tão difícil, né? E vamos começar, então, nessa tentativa estudando a glândula pineal, ou epífise, né? Como era conhecida antigamente. A epífise, que nós já tratamos uma vez no passado, mas vamos dar uma recapitulada, né? Deixa eu só ver se... Então, a epífise, ela, na verdade, se você colocar uma epífise na palma da mão, ela vai parecer um grãozinho de arroz. Ela tem o tamanho de um grão de arroz. Pesa 0,5 gramas, ou seja, quase nada, né? E ela fica na posição, ela é essa bolinha vermelha que vocês podem ver aqui, bem no centro do cérebro. Se você colocar o dedo assim entre os dois olhos, você vai alinhar com a posição da pineal e entre os dois ouvidos. Ela é como se fosse assim o ponto mais importante da nossa estrutura cerebral, né? E a gente observa que o crânio, vamos dizer, ele é o compartimento mais protegido que a gente tem no corpo. Ele tem uma capa de calcário, né, de ossos, que protege o nosso órgão mais precioso, que é o cérebro, né? E lá dentro do cérebro, então, você tem essa joia rara, que é a nossa glândula pineal. Então, você tem camadas de líquidos, além dos ossos, né? Membranas, tudo isso para uma finalidade que a gente vai descobrindo. Isso já intrigava os antigos, né? Então, o filósofo René Descartes, em 1596, ele já raciocinava dessa maneira. Por que uma coisa é tão protegida?
só se ela for extremamente importante, né? Então, esse raciocínio, possivelmente, é o que fazia com que eles filosofassem, dando a importância. Muitos chamavam a próprio René Descartes, a pineal, de sede da alma, né? Nostradamus falava que era um capitão, era como se fosse o capitão em um navio. E hoje nós vamos ver que se sabe que a pineal tem funções realmente de capitão do nosso sistema endócrino. A gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então, olhando aqui no cantinho, a gente tem a pineal, a pituitária e o hipotálamo, que são todas elas glândulas importantíssimas. Mas a pineal tem uma ascendência sobre as outras, a gente vai ver. Ela meio que controla, de alguma maneira, as secreções das outras glândulas. E ela, no passado, já foi considerada um órgão vestigial. O que é um órgão vestigial? No conceito científico, seria um órgão cuja necessidade deixou de existir. Então, com a evolução vamos dizer, biológica do corpo, até com o estilo de vida, com tudo isso, no passado se achava que alguns órgãos tinham essa função quase desnecessária. Um dos exemplos é o apêndice. Mas o apêndice se descobriu que ele, na verdade, não é tão inútil quanto podia parecer. Ele é um repositório da nossa microbiota. Então, por exemplo, se por alguma doença você tem um problema intestinal e você perde a sua microbiota, no apêndice você tem como se fosse uma sementeira das bactérias do intestino. Por isso é que quando você tem um problema no apêndice é grave, porque ele é um repositório de bactérias. Então, não é vestigial, embora já se achou que fosse. E da mesma maneira, né, a gente já teve esse raciocínio em relação à glândula pineal. Por ser pequenininha e se desconhecer a sua função, né? Então, a gente tem, em termos de referências históricas, né, como dizia René Descartes, é o ponto de contato entre a alma e o corpo, né? O lugar onde os nossos pensamentos são formados. Aí, a gente, hoje, à luz do conhecimento espírita, já sabe que não é bem assim. Os pensamentos não são formados propriamente na pineal, embora ela tenha um papel fundamental. Oi? Alguém falou? Ok. Ela tem um papel fundamental no processo, né, da consciência. André Luiz, em 1945, já lembrava que não se trata de órgão morto, segundo velhas superstições, é a glândula da vida mental. No espaço de pouco mais de uma década, de 54 a 65, a glândula pineal foi revelada como um ativo transdutor neuroendócrino, particularmente após o isolamento da melatonina, feita por Alan Lerner, da Universidade de Yale, em 1958. Então, o que esse cientista, o Aron, descobriu? Que um dos hormônios, o principal, aliás, né, que ela secreta é a melatonina, que é um hormônio que tem, vamos dizer, um papel de regulador dos nossos ciclos de tempo, né, e de dia e noite, e até de épocas de ano. A gente vai ver que a melatonina tem um papel extremamente importante nisso. Agora, claro, a gente que tem uma visão um pouco mais, vamos dizer, estendida, acredita que existe uma influência, vamos dizer, do próprio corpo mental, do corpo perispiritual, né? E a glândula, ela é um transdutor. O que quer dizer transdutor? Transdutor é uma coisa que pega uma determinada coisa e transforma em outra. Isso é que faz um transdutor. Então, ela em si não é necessariamente algo mágico, mas ela é um elo fundamental na cadeia de, vamos dizer assim, de funcionamento da engrenagem corpo-espírito. Né? Ela é um elo necessário, fundamental. Tão fundamental que está tão bem protegido como a gente viu, né? Então, com a descoberta da melatonina, se viu que controlava o ciclo circadiano, que é exatamente a percepção, né, de que está anoitecendo ou está amanhecendo. Então, a própria posição, no passado se achava que era como se fosse um terceiro olho, né? E ela realmente é sensível à luz, tanto que ela percebe
que vai anoitecer na medida que a luz vai diminuindo. Por isso que o uso excessivo de celular à noite antes de dormir, ou televisão, ou o que quer que seja, acaba dando um desequilíbrio no nosso ciclo circadiano, porque engana a pineal, né? Então, se o pôr do sol acontece 6h30, 7 horas, era para a gente começar a ter um decrescimento na atividade. Nos tempos modernos, a gente não tem isso. Principalmente se fica com a televisão ligada até o último instante, aí você dorme mal, demora, né? Até a melatonina começar a agir no seu organismo. Aí, outra coisa que se sabia já antes é que uma das funções importantes da glândula é controlar o desenvolvimento sexual, a puberdade. Ela segura, ela controla o aflorescimento da vida sexual até o início da puberdade. Mas aí começaram a pensar o seguinte: como é que um órgão vestigial poderia produzir hormônios? Então, aí foi o primeiro estalo que deu de que o órgão seria muito mais importante do que aparentemente parecia. Um órgão que gera algum tipo de hormônio, ele é funcional, ele não é vestigial, né? E hoje, a pineal é um dos órgãos mais estudados, segundo o Dr. Décio Landry, é um dos órgãos mais estudados do corpo humano. Em 2018, haviam 28.189 artigos publicados relacionados à pineal. Então, a gente vê que a ciência hoje já estabelece relações da melatonina com todas essas coisas que vocês veem aqui nesse quadro. Então, você tem antigíneos, que eu, como não sou biólogo nem médico, não sei nem dizer para vocês o que é tudo isso aqui, né? Então, reestrutura o ciclo fisiológico do sono, potente ação antidepressiva, mantém e restaura o ciclo dos receptores para hormônios anabólicos, mantém e restaura a responsividade dos hormônios anabólicos, retarda o envelhecimento, protege o DNA mitocondrial, neuroprotetor. Então, tem 1000 coisas que se descobriu hoje. Esse quadro é da professora Eliane Comoli, né? Então, a importância da pineal, veja, foi revelada por André Luiz nas diversas obras, principalmente Missionários da Luz, né? Muito antes da ciência ter todo esse conhecimento sobre ela. Embora na obra de André Luiz a gente não encontra um detalhamento específico, não, esse hormônio com nome tal serve para tal coisa, mas genericamente ele falava da importância, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante, coisa que atualmente se constata cada vez mais, né? Então, a pineal, como controladora, tá? Como controladora das controladoras, é a glândula da vida mental. Então, vejam, ela controla o hipotálamo, a tireoide, a glândula pineal, a própria glândula pituitária, a hipófise, né? E essas glândulas são o que mantém o nosso organismo equilibrado. Então, vejam, se a gente tiver algum descontrole em alguma outra glândula, a gente começa a adoecer. Então, é a rainha das glândulas. Então, por isso que ela precisa ser bem protegida, bem cuidada, e sendo a glândula da vida mental, como nos descreve André Luiz, né, é natural que a natureza dos nossos pensamentos vai afetar o desempenho da glândula pineal e, consequentemente, todos os outros geradores de hormônios do corpo. E os hormônios são o que comandam, basicamente, a nossa condição de saúde. Então, de acordo com o Dr. Décio, né, algumas análises que reforçam a importância, já na formação do organismo, né? Então, na formação do nosso organismo, existem 3 tipos de folhetos, né? Os folhetos são camadas de células que dão origem aos órgãos. E esses 3 tipos de folhetos geram, então, órgãos diferentes. O único órgão que contém os 3 tipos de folhetos é a pineal. Olha que interessante. Mostra, vamos dizer, a importância novamente e a diversidade de atividades que ela vai ter no nosso organismo. Senão, não seria necessário que ela tivesse todos os tipos de possibilidade de células, né?
A pineal é extremamente vascularizada, só perde para o rim, que é do tamanho, e é do tamanho de um grão de arroz, né? Então a gente se pergunta, como é que por que uma glândulazinha do tamanho de um grão de arroz vai ser mais, ou vamos dizer, tão vascularizada quanto o rim, ou só perde para o rim, né? O rim a gente sabe que é vascularizado porque ele tem a função de filtrar o sangue, exatamente, né? Então ele é vascularizado exatamente por essa razão. Espera aí que tem alguém enroscando no meu fio. Então, pinealócitos são estruturas exclusivas, tipos de estruturas celulares que só aparecem nela. Como a gente já viu, controladora das controladoras. Existe um aspecto super importante que é a presença do que se chamou de areia cerebral, né? O que é areia cerebral? São uns grãozinhos de cristalzinhos minerais que estão presentes na pineal, e se achava que era uma calcificação simples, uma biomineralização, né? Hoje se sabe que essa areia ela contém cálcio, silício e contém hidroxiapatita. Essa hidroxiapatita é um cristal extremamente interessante porque ela é reconhecida pela ciência como um cristal piezoelétrico. A gente vai entrar um pouquinho em física para a gente entender o que é um cristal piezoelétrico, para a gente ver novamente mais uma dimensão da importância da pineal, né? A gente vai ver que o cristal piezoelétrico ele caracteriza o funcionamento de uma antena. Vocês vão ver por quê. Vou passar um videozinho para vocês sobre a piezoeletricidade, né? Antes da gente falar do Dr. Sérgio de Oliveira, né? Peraí. Tá dando para ouvir todos? Não. Não? Não. Só estamos vendo, mas não dá para ouvir. Agora tá? Não. Não? Não. Ué. Puxa vida. Você está ouvindo? Eu tô. Será que alguma configuração? Não, agora eu vou tocar. Nada. Nada. Que chato. Rogério, sabe o que eu aprendi? Para passar filmes no Zoom é muito difícil. O melhor jeito é pelo YouTube. Ok, eu vou tentar sair e passar por fora. Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo. Um instantinho só, pessoal. Um pouquinho de paciência aqui. Vamos ver se... Espera aí. A hora que você precisa do mouse, ele não funciona, né? Aqui. Espera aí. Agora deixa eu compartilhar. Puxa vida. Ele não está me dando o vídeo aqui para eu compartilhar. Eu vou enviar depois para vocês. Deixa eu tentar mais uma. Engraçado.
Não conseguiu pelo YouTube? Não, eu não estou conseguindo. Na hora que eu vou compartilhar aqui, ele não oferece para compartilhar. Mas eu vou te colocar Estranho. como host, então, peraí. Rogério Moore. Make host. Pronto, você é o host agora, tá? Tenta, agora você vai conseguir. Deixa eu ver. Share screen. Vamos lá. Não, é engraçado que eu abri o vídeo, mas ele não mostra. Ele não mostra. O que é o problema no Zoom é que vídeo e áudio é muito difícil. Então, daí, o que a gente faz numa outra aula que eu faço é que manda no WhatsApp de todo mundo e todo mundo olha no WhatsApp. Ah, entendi. Tá. Bom, mas de qualquer maneira, eu vou explicar para vocês, tá? Deixa eu voltar aqui. Eu também posso pôr o vídeo e falar o som, né? Isso. Então, peraí. Calma. Um pouquinho de paciência. Porque não é fácil. Isso aqui não é fácil. Vocês estão me vendo aqui, não? Estamos vendo todo mundo. Todo mundo. Tá, peraí. Agora... Está compartilhando ou não? Não. Ainda não. Share. Agora vai entrar. Calma. Pronto, entrou. Entrou, estão vendo a apresentação? Sim. Não, mas vocês não estão vendo a apresentação, estão vendo meu PowerPoint aberto. Peraí. Agora estamos vendo a apresentação. Calma. Tô calma. Eu estou começando a ficar estressado agora já. Respira. Não, espera aí que agora... Aqui, Meeting Control, vamos lá. Meeting Control. Respira fundo 3 vezes. You're sharing your screen. Tá, isso eu já sei. Eu vou parar um pouquinho para poder mudar de tela. Stop sharing. De novo, share your screen. Ó, acho que agora eu vou conseguir, hein? Pronto, treinamento de paciência, pessoal. Desculpa pela aula compulsória. Então, agora eu vou tocar o vídeo, vamos lá. Então é o seguinte, olha, vocês estão ouvindo. Olha, o cristal piezoelétrico, só que agora o cara falando no meu cérebro, eu ouço e vocês não ouvem. Então deixa eu baixar o volume aqui, senão eu não consigo falar junto com ele. Agora. Tá. Então, o cristal piezoelétrico, como a gente diz, é um cristal, tá? Qual que é a característica dele? Se você aplicar uma eletricidade nele, ele sofre uma deformação mecânica. E quando ele sofre uma deformação mecânica, ele gera eletricidade. Então, vocês podem observar aqui. Ó, ele vai tocar. Ó. Fiz uma pressão mecânica, tá? Na flechinha. A luz acende. Ele gera uma eletricidade. Ou seja, ele é capaz de transformar um movimento mecânico em eletricidade, e eletricidade significa onda eletromagnética. Tá? E isso vale nos dois sentidos. Se eu fizer uma pressão no cristal piezoelétrico, ele gera eletricidade. Se eu pegar um cristal piezoelétrico e colocar dentro de um campo eletromagnético, ele gera um movimento mecânico. Então, por isso que ele é um transdutor. Tá? Ele é como se fosse um tradutor entre o movimento mecânico e o campo eletromagnético. Ou o campo eletromagnético que vai fazer o movimento mecânico. Tá? Isso é um cristal piezoelétrico. Isso é um conceito de física, tá? De eletricidade. Em princípio, ele vale independente da mediunidade, da glândula pineal. E isso é aplicado a cristais, a materiais, vamos dizer, de construção mecânica e tal. Aqui, ele está mostrando para a gente um ultrassom. O que é um ultrassom? Só para vocês entenderem. Você tem um elemento piezoelétrico, que é essa barrinha no meio, tá? Aí você injeta no cristal piezoelétrico uma onda eletromagnética muito rápida, tá?
por isso que ele chama ultrassom. Ela é extremamente rápida e ela gera uma vibração mecânica aqui, ó, na saída. Então, ó, aqui entra a onda eletromagnética. Aqui sai uma vibração mecânica muito rápida. E essa vibração mecânica, ela não é audível para nós, porque o ser humano não consegue ouvir o ultrassom, mas ele é uma vibração mecânica do ar. Então, aquilo penetra no nosso organismo, vai lá no órgão interno, bate lá, reflete, volta para o cristal piezoelétrico. O cristal piezoelétrico, como ele captou aquela vibração, ele transforma aquilo em sinal eletromagnético, que o circuito decodifica e vai para a telinha que o médico está examinando lá o nosso órgão. Então, um cristal piezoelétrico viabiliza que, sei lá, por exemplo, o obstetra examine o bebê dentro da barriga da grávida por esse princípio, cristal piezoelétrico. Não sei se deu para ter uma ideia, só para vocês terem uma ideia para que serve, né, o cristal piezoelétrico. Tá? Depois eu coloco o vídeo no grupo para quem quiser ver um pouco mais, com um pouco mais de detalhe. Tá? Eu estava sem áudio, agora estou voltando meu áudio aqui. Então, esse doutor Sérgio Felipe de Oliveira, que é um outro estudioso... Estão ouvindo? Estamos. É que de vez em quando tem alguém que fica recebendo mensagem e fica entrando, como não está com o fone desligado, entrando e zoom, entendeu? Eu pensei que era transcomunicação instrumental. Não é, amor. Não era. Bom, vamos lá. Então, esse doutor Sérgio Felipe é um outro pesquisador, ele é um psiquiatra, que se apaixonou pela revelação do André Luiz. Porque se até, vamos dizer, meados do século passado, a gente sabia pouco, né? Se descobriu a melatonina, etc., mas a riqueza da revelação espiritual é muito grande. Então, isso despertou o interesse do Sérgio Felipe, que passou a pesquisar aí fundo nessas características, e ele foi um que descobriu que a existência desses cristais piezoelétricos. Ele descobriu, ele cruzou estudos de outros lugares do mundo também, né? Não sozinho, mas ele fez a conexão, né? Não, espera um pouquinho, o cristal de apatita é um cristal piezoelétrico, então ele ligou os pontos, né? Não foi ele que descobriu que tinha o cristal, mas ele, sabendo que o cristal é piezoelétrico, conhecendo o fenômeno da mediunidade e a revelação espiritual, ele ligou os pontos e percebeu que a glândula pineal é um transdutor eletromagnético. Ou seja, ela está apta a captar as vibrações eletromagnéticas do ambiente e transformar no quê? Em vibração mecânica das células, o que gera descargas neurológicas ou de elementos bioquímicos, né, endócrinos, que vão, então, desencadear o funcionamento do sistema todo. Então, um pouquinho mais de física, nós vamos mostrar uma simulação de um campo eletromagnético, tá? Para vocês entenderem um pouquinho melhor. Vamos ver se... De novo, peraí. Stop sharing. Eu estou vendo uma aula. Isso é aula? É. Dá um beijo. Tá, todo mundo... Eu acho que, Rogério, é melhor você tirar o som da Eunice, que entrou a netinha dela. Desculpa. Pronto. Censurei a Eunice. Tá bom. Olha, então está todo mundo vendo aqui o cenáriozinho da antena? Sim. Olha, então aqui nós vamos ver que aqui eu tenho a simulação de um elétron, tá? Um elétron, todo mundo sabe mais ou menos o que é, né? É uma parte de um átomo, é a carga elétrica do átomo. Eu vou pegar esse elétron que está dentro da antena e vou mexer o elétron. Olha o que acontece aqui com o campo eletromagnético. Como eu estou mexendo aleatoriamente, tá? O movimento de mão, ele faz um movimento doido. Eu vou ligar no automático, que vai ficar mais bonitinho. Ó. Olha o que está acontecendo. Uma característica do campo eletromagnético é assim: quando eu mexo um elétron,
eletronicamente, quer dizer, tem um circuito elétrico, a bateria e tal, fazendo esse elétron dançar dentro da antena. Isso provoca um campo eletromagnético que vai embora pelo espaço. Ele sai até fora do planeta, vai embora, vai parar nas outras estrelas, ele não para, tá? Mas bem pertinho aqui a gente tem uma antena receptora, tá? Olha o que está acontecendo com o elétron da antena receptora. Vocês estão vendo que ele está se mexendo atrás do elétron da antena transmissora? Ó, esse aqui vai, um pouquinho depois esse aqui acompanha. Por que acontece isso? É o fenômeno piezoelétrico, no caso, ele é o fenômeno eletromagnético, que é igual, tá? Então, como eu tenho um elétron gerando campo magnético, aqui eu tenho um campo magnético movimentando um elétron. Esse é o princípio da antena. E o que o Sérgio Felipe de Oliveira concluiu? Que a nossa pineal é uma antena. Ela funciona exatamente assim. Então, se você imaginar, tá? O plano espiritual aqui vibrando alguma coisa, tá? Um pensamento, uma ideia. Você está aqui, tá? Você está captando, em princípio. Só que você pode estar... Deixa eu ver se eu tenho uma maneira. Eu tenho uma outra simulação que eu posso... Essa antena receptora é muito boa, tá? É um médium perfeito. Porque ela está captando direitinho o que a transmissora está fazendo. Tá? Mas nem sempre é o caso. Eu vou simular no manual só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, olha, eu vou simular aqui o que é um obsessor transmitindo. Ó, o obsessor fazendo bagunça aqui. Você vê que não dá nem tempo. Esse médium é bom, ele nem capta os obsessores. Ó. Mas ó, isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como uma coisa funciona. Tá? Já deu para ver, né? Uhum. Vamos voltar para o nosso PowerPoint. Voltou para todos? Voltou. Então, existe um estudo publicado, né, sobre essa questão da captação de campos eletromagnéticos e convertendo em estímulos neuroquímicos, etc. Né? Esses dois pesquisadores, o Volrath e o Sem, publicaram na revista Nature uma coisa muito interessante, né, sobre a capacidade das aves. Então, tem um textinho em inglês aqui, mas eu vou traduzir para vocês. Então, eles estudaram os efeitos da glândula, do campo magnético terrestre na glândula pineal das aves. Né? E eles constataram o seguinte, existe um fenômeno que eles chamam de Zugunruh, que descreve um comportamento ansioso de aves migratórias quando elas estão, vamos dizer, cativas. Elas estão, vamos dizer, lá no viveiro delas, fechado. No mesmo momento em que as aves livres estão migrando, elas ficam ansiosas, começam a bater asa, mudar de posição no puleiro, voam para cá, voam para lá, etc. Coincidentemente com o período das aves migratórias. Ou seja, elas sabem que aquele é o momento da migração. E eles constataram que elas captam essa informação com a glândula pineal. Então, da mesma maneira, por analogia, né, a gente imagina que a nossa glândula pineal capte outras coisas, além do campo magnético, né, da Terra. Né? Então, o doutor... Então, Rogério, posso fazer a pergunta? Então, só para entender, não é só o humano, então, que tem o glândula pineal? Não. Os bichos também têm? Sem dúvida. Os bichos também têm. E uma coisa interessante sobre os bichos, né? Por exemplo, para nós, no caso da melatonina, né, que é o hormônio principal, ela induz a gente ao sono à noite, tá? Mas nos roedores, ela tem o efeito oposto. A mesma melatonina, para o roedor, ela induz estado de alerta à noite, é invertido. Então, a gente percebe que a melatonina é um instrumento, ela não é um fenômeno mágico, ela é um instrumento a serviço da espiritualidade. Quer dizer,
assim como a glândula pineal. Ela em si, vamos dizer, ela é uma ferramenta da mente, do espírito. Mas é verdade isso que você falou. Todos os animais têm glândula pineal. Então não é só a glândula pineal que é a serviço da mediunidade, mas também a melatonina. Sim, na verdade, assim, é uma rede de controle, né? Então, o nosso cérebro é um órgão complexo e ele tem diversas ferramentas. A pineal é uma delas, né? Então, uma pineal sozinha não vai fazer um milagre, ela precisa de todos os outros componentes, né? Mas ela é o foco, né? Ela é o transdutor principal. Tanto que não é ela que gera todos os hormônios do corpo, ela controla as outras, mas não é ela que gera. Cada uma tem vamos dizer assim, as suas células especializadas. Entendi. E o interessante é que vamos dizer, pela pineal, ou pela sensibilidade eletromagnética, se percebe as épocas do ano, os ciclos de gestação em semanas lunares. Como é que o ser humano poderia saber isso, né? E sabe, né? Então, vamos dizer, a gente está sondando ainda as coisas que a glândula pineal faz, né? Por nós. E depois a gente vai ver mais na frente que a melatonina não é o único hormônio. Existem outros, que a gente vai falar um pouquinho deles ainda. Estou vendo aqui que a Adriane quer fazer uma pergunta também. A Adriane está fazendo. Eu estava pensando aqui que, então, a informação que você está trazendo é que essa, vamos dizer, intuição que a pineal está provando que nos traz já vem do reino animal, então, né? Sem dúvida. Tá. Sem dúvida. Ela exatamente. Já é alguma coisa criada ou melhorada, digamos assim, no reino animal. Isso. Então, porque se você pensar, é fantástico o que uma ave é capaz de fazer, né? Sim. Vamos dizer, ela consegue, o mesmo decola lá do Alasca para passar o inverno do Alasca aqui no hemisfério sul, por exemplo, né? Então, e outros animais têm pineais grandes, né? Então, mas aí é um capítulo à parte. Então, mas a prova de que não é a pineal em si que é onde se encontra a sede, né? A sede é a mente, a sede é o espírito. A nossa pineal é uma ferramenta, né? É uma ferramenta que viabiliza o processo. Tá, eu só queria entender isso, só queria fazer essa leitura, né? Que já está provado, então, que essa ferramenta vem para o humano, mas vem lá desde o reino anterior, né? Sem dúvida, sim. E ela é sensível à luz, né, também. Além de sensível a ondas eletromagnéticas, ela é sensível à luz. Porque vamos dizer, a própria enervação óptica leva uma parcela da luminosidade para a pineal. E é assim que ela sabe se é dia ou noite. A Adriane quer fazer uma pergunta? Eu quero. Quem toma remédio para dormir, tipo indutor de sono, essas coisas, interfere? Sim, sem dúvida interfere. Não, interfere assim, né? É um recurso que você tem, mas é um recurso para cobrir um problema natural. O ideal, em vez de tomar o remédio, a melatonina, o certo é você desligar todas as luzes, desliga a televisão, desliga o celular, desliga todos os LEDzinhos dos carregadores de celular. Por incrível que pareça, até o LED é suficiente para te atrapalhar o sono, né? Aí provavelmente você vai poder dispensar o remédio. Porque, vamos dizer, não é um processo natural. O remédio é um bem da humanidade, sem dúvida nenhuma, né? Mas ele não é a mesma coisa que o comportamento natural, né? É um recurso que você tem, né? Nossa, dá para viajar nisso, né? Porque quando a gente pensa em desenvolvimento humano, né, em qualidade de desenvolvimento infantil, por exemplo, é super importante esse aprender a se nanar, né? Aprender a se colocar para dormir, aprender a relaxar. Por isso que a gente fala, não deixa a televisão no quarto das crianças, não acostuma com luz acesa. Então, na verdade, é tudo, né? É um estudo científico, mas é intuitivo dessa coisa do relaxamento, da nossa
do nosso fio conectado o tempo inteiro com esse outro lado, eu acho, Olha, sabia? Que é uma forma de desligar, né? Faz com que desligue, senão vai vir ideia o tempo inteiro, né? Sim, porque, olha, tem alguns aspectos interessantes sobre que vale a pena comentar, né? Então, uma das coisas, assim como ela é sensível à luz e sensível ao campo eletromagnético, a hora que você põe um celular na sua orelha, o celular está gerando um campo... Gabi, tá aberto o seu som, Gabi. Tira o som dela. Pronto. Já tirei. Então, assim como a luz interfere, o campo eletromagnético também. E o seu celular vai afetar diretamente a pineal. Então, fizeram um teste, pegaram um exame de autópsia, né? E colocaram o celular do lado da cabeça ali do falecido e mediram a temperatura, deixaram por meia hora ele ligado e mediram a temperatura da pineal. Subiu 1,5 graus a temperatura da pineal pelo funcionamento do celular ali perto da orelha. Tanto é que o próprio Dr. Décio fala que hoje em dia, ele sempre que possível, ele usa o fone de ouvido. Ele evita ao máximo colocar o celular na orelha. E isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Eu já ouvi pessoalmente da boca de médicos, até de um médico do Hospital Albert Einstein, dizer que entre eles, médicos, eles percebem que há uma incidência maior de tumor cerebral, que eles começam a estabelecer uma relação com o uso de celular. É uma preocupação dos médicos, embora, lógico, é uma seara crítica, porque imagina o interesse econômico que tem por trás do mercado mundial de celulares, né? Então vai virar outro saco de gato de discussão de interesses. Mas não custa, né? Por via das dúvidas, vamos usar o fonezinho de ouvido, em vez de colocar ou o celular... Ou deixar em viva voz, né? Também. Ou isso, ou viva voz. Aquele hábito de dormir com o celular na cabeceira é bom evitar. Deixe ele no outro quarto, ou pelo menos a uns 3, 4 metros de distância de você, né? Isso é uma precaução saudável. Eu fui viajando nessa coisa da mediunidade mesmo, Rogério, sabe? Assim, dessa coisa que a gente fala, por que né, a gente fala, as crianças têm esse fio mais desencapado, tem mais acesso a isso, né? Por quê, né? Não é à toa, não, né? Tem um outro aspecto interessante. Existe uma pesquisa, tem um médico dinamarquês que constatou o seguinte, que o flúor, tá? O flúor que por lei é obrigatório ser acrescentado na água, toda a água que você bebe no Brasil, não só no Brasil, Estados Unidos e vários outros países, você bebe flúor porque acredita-se que o flúor protege de cáries. E isso é uma legislação de 1940. Só que nunca mais se mexeu. Então, todos nós, quando a gente bebe qualquer água, pode ser água mineral, água da Sabesp, só água de poço é que não tem flúor. E se constatou que o flúor ele prejudica a glândula pineal, ele calcifica a glândula pineal. Então, uma coisa é incrível isso, né? Então, se você estabelecer a relação com a criança bebeu menos água que o adulto, porque viveu menos tempo, né? Então, existe uma linha de pensamento de que até doenças como Alzheimer estão ligadas vamos dizer, em parte, pelo menos, né, ao consumo de água fluoretada. Tanto que países que não fazem isso, como a Índia, têm um índice muito menor de mal de Alzheimer. Isso é só uma parte, né? Mas quem quiser pesquisar, dá um Google, vocês vão ver que isso é uma preocupação. E, infelizmente, não existe nenhum político pensando nisso ainda, né? Não vamos falar em política, a Irene lembrou aqui. Mas já existem dentistas contra isso, né? Tanto é que já não se faz mais o que eu fazia quando eu era criança, que era terminava o tratamento e fazia fluoretada, sei lá, fazia um negócio com fluoretada. Não se faz mais. Exatamente. O que esse médico dinamarquês fala? Que o flúor é bom para proteger, mas você não precisa ingerir o flúor. Você tem que fazer a aplicação tópica, né? Vamos dizer, tem meios de você fazer a aplicação diretamente no dente. Não precisa fazer passar pelo organismo para depois indiretamente chegar no dente. Inclusive porque aí você tem que ingerir uma quantidade muito maior, né?
para que a quantidade residual chegue até o dente, né? Mas isso é um assunto para os dentistas, né? Vamos voltar para o nosso assunto aqui, né? Eu estava pensando mesmo nessa nossa viagem, assim, de como a gente fala, porque as pessoas recebem mensagem, por que as crianças têm mais acesso, né? A essa coisa da mediunidade, olha aí, né? Por que então, será? Por que será? Você vê, eles têm a pineal menos prejudicada, vamos dizer assim. Não é? Uma pineal zerada. Mas olha, a pineal ela não produz só a melatonina, né? Esse psiquiatra, o Dr. Rick Strassman, né? Ele é o autor de DMT, The Spirit Molecule. Ele fala da dimetiltriptamina, tá? Que é a abreviatura de DMT, tá? Esse DMT é uma molécula que já foi sintetizada, ela é encontrada naquela bebida alucinógena lá que umas religiões lá utilizam, o ayahuasca, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar, tá? Mas essa substância ela é produzida naturalmente pelo organismo em quantidades mínimas, tá? Em quantidades ínfimas. A própria glândula pineal gera isso, né? E a tese, né? A tese do Dr. Décio é que essa molécula está ligada ao fenômeno mediúnico. Mas isso é uma tese e ele está começando, está tateando nisso ainda, né? Que seria, vamos dizer, uma droga que induz a um estado alterado de consciência, lógico, nesse caso aqui, controlado pelo próprio organismo dentro dos parâmetros de sabedoria do nosso corpo, né? É a mesma coisa, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, a gente sabe. Então, o organismo dosa, é a mesma coisa. O nosso organismo produz as endorfinas, né? Mas se você tomar morfina em excesso, você morre. Então, isso aqui é só, vamos dizer, para a gente ter uma ideia de para onde caminha a linha de pesquisa. Aí a gente entrando um pouquinho na série André Luiz, né? Então, a glândula pineal ou epífise, ela é citada, vamos dizer, desde 1945, e aqui eu citei um quadrinho só para vocês verem mais ou menos quantas vezes nos livros. Então, Missionário da Luz, 16 vezes ele cita epífise, 4 vezes glândula pineal. No Mundo Maior, de 47, 3 vezes a epífise. Nos Domínios da Mediunidade, 1 vez. Ação e Reação, 1 vez epífise. Evolução em 2 Mundos, 2 vezes. Mecanismos da Mediunidade, 1 vez. Então, a referência é categorizada, né, na série André Luiz, como conexão espiritual da glândula pineal. Existem 7 passagens falando sobre esse tema. Saúde mental, 6 passagens. Função reprodutiva, 4 passagens. Função endócrina, 4 passagens. Criticismo, a teoria de que o órgão não possui função, né? Atividade física, 1 passagem. Descrição do hormônio secretado pela glândula, 1 passagem. Relatando visualizações da luz emitida da glândula pineal, 6 passagens. Que a gente vai passar rapidamente por elas um pouco, né? Então, estudar a função da epífise nos meus apagados serviços de médico terrestre, André Luiz falando, né? Segundo os orientadores clássicos, circunscreviam-se as atribuições ao controle sexual no período infantil. Depois decrescia a força e relaxava-se, quase desaparecia para que as glândulas genitais a sucedessem no campo de energia plena. Não se trata de órgão morto, segundo várias suposições, né? Então, isso já em 1945. Aí a gente vem para o Missionários da Luz, onde se aprofunda bastante, detalha, né? Você tem a visita vamos dizer, de André Luiz, junto com o instrutor espiritual, né, Alexandre, a casa onde eles iam presenciar a sessão de mediúnica, né? Então, o orientador ofereceu o auxílio magnético de sua personalidade vigorosa e a visão dele meio que superava os raios-x, né? E ele via com características muito aperfeiçoadas. As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos à guisa de perfeitas oficinas elétricas. Nesse concerto, sob luz mental indefinível, a epífise emitia raios azulados intensos. Através
de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção dos raios peculiares à nossa esfera, e nela, na epífise, que reside o novo sentido dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência ainda dorme embrionária. Então, olha que interessante. A gente tem que desenvolver isso por um lado, e por outro lado, você tem fatores que atrapalham, né? Então, como sendo glândula da vida mental, logicamente que ela vai estar subordinada à postura mental. Então, é necessário um desenvolvimento. Por outro lado, você tem aspectos do nosso mundo físico que prejudicam, como a gente estava falando até agora há pouco, né? Rogério? Então, oi. Eu estou pensando até agora que você está falando isso, que na verdade faz sentido porque esse glândula pineal ainda não está funcionando para muitas pessoas, porque a humanidade ainda não está pronto mentalmente para receber, né? Do jeito que você está falando. Sem dúvida. Quer dizer, é como se você... A glândula pineal depende dos pensamentos para ter o seu... Ela depende da sintonia mental. Então, você pode criar uma blindagem para ela. Você blinda a sua glândula pineal, né? Então, tanto que você, na descrição, né, você percebe que ia um lá tentar fazer o trabalho mediúnico, mas estava com o estômago cheio de cachaça, né? Então, a glândula pineal tentava, né, fazer alguma coisinha, mas completamente bloqueada, entorpecida, né, pelas próprias atitudes e postura mental da pessoa, né? Então, quanto mais ele notava as singularidades no cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. A glândula minúscula transformava-se em núcleo radiante em derredor. Seus raios formavam lótus de pétalas sublimes. Aqui ele já descrevia um médium, um bom médium, tanto que nesse caso em especial, só tinha um médium em condições de atender. Vocês vão lembrar, Missionários da Luz, no capítulo 2. E só ia ser possível poucas comunicações por causa disso. Mas existe esse doutor Andrew Newberg, da Universidade de Pensilvânia, que pesquisou freiras e monges em meditação com PET scan e constatou uma mudança de oxigenação superabundante na pineal. O PET scan, vocês sabem, é um exame que detecta, inclusive, tumores no corpo humano, porque ele detecta locais onde tem um afluxo de sangue muito grande. Então, esse mesmo mecanismo fez com que eles conseguissem perceber que na pineal houve um afluxo, né, de sangue, de oxigenação, durante a meditação de monges e freiras, etc. Né? Da mesma maneira, esse Dr. Júlio Pérez, né, e Dr. Alexander, está escrito errado aqui, Moreira, testes com ressonância em psicoptografia. Fez os mesmos testes com médios em transe mediúnico e fora dele e chegou a conclusões semelhantes. Né? Então, a gente tem... Só. É a glândula da vida mental. Né? Ela acorda no organismo do homem na puberdade, as forças criadoras, e em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. É interessante essa descrição. O neurocientista comum não a conhece bem. O psiquiatra devassar-lhe-á mais tarde os segredos. Os psicólogos vulgares ignoram-na. Freud interpretou-lhe o desvio quando exagerou a influenciação da libido no estudo da indisciplina congênita da humanidade. Aos 14 anos aproximadamente, a glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas noutra época, que reaparecem sob fortes impulsos. Olha que incrível, né? A gente vê a sabedoria divina. Quer dizer, a criança, todos nós como espíritos, vamos dizer, rematriculados na escola da vida, né? Merecemos os primeiros anos de ingenuidade infantil para que a gente possa formar o organismo, né? Receber aquela educação primordiária, inicial dos pais, para só então a gente recapitular os nossos erros e acertos, né? Também do passado, e se entregar a nosso, vamos dizer assim, a execução do nosso plano reencarnatório.
Então, olha que papel fundamental que tem, vamos dizer, essa glândula no controle do destino das nossas vidas, né? Então, ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras, na sequência de lutas pelo aprimoramento da alma e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Então, vejam, eu pus esse trecho aqui porque a gente, como pequenos palestrantes, né, que ficam tentando entender o que a gente estuda, né, a gente não consegue usar da linguagem dos espíritos superiores, né? Então, eu fiz questão de colocar aqui para a gente ler, reler, porque cada palavra, cada frase, cada parágrafo contém uma profundidade impressionante, né? Que a gente tem que ler no original mesmo para entender, né? Um pouquinho mais. Então, no exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. Então, olha que interessante. A mente humana intensifica. Ela intensifica o quê? O poder fisioelétrico da pineal. Então, a pineal é só um motorzinho, é só um computadorzinho. Precisa do software. Quem é o software? É a mente humana. É importante entender isso. Né? Não vamos endeusar a pineal. A pineal é fundamental, porque sem computador o software não roda. Né? Mas o software é que é o X da questão. Né? Então, desde a epífise, situada entre os hemisférios cerebrais até os núcleos procriadores, as glândulas pareciam formar um belo sistema luminoso semelhante a pequenos astros de vida congregados em sentido vertical, qual antena rútila atraindo a luz procedente de mais alto. Então, olha que coisa. As nossas glândulas funcionando como se fosse uma rede de antenas. Né? Mesmo porque as pessoas que têm a sua pineal extirpada, elas não falecem, elas não morrem. O papel da pineal acaba sendo, de uma certa maneira, absorvido por outras glândulas, porque a sabedoria divina é infinita. Se não tem crianças que sofrem lobotomia, né? Lobotomia, vocês sabem, é quando o médico resolve tirar metade do cérebro, né? Até uma certa idade, a outra metade do cérebro absorve todas as funções e a pessoa pode ter uma vida normal, sem metade do cérebro. Então, o corpo humano é uma coisa maravilhosa que a gente só começa a sondar, né? Então, na forma espiritual, o centro coronário do psicossoma futuro a refletir-se na glândula pineal. Esse texto está em Evolução em Dois Mundos, né? Então, o centro coronário do psicossoma futuro a refletir-se na glândula pineal. A epífise, aqui vem do histórico, né, da evolução. A epífise começa a consolidar-se por fulcro energético de sensações sutis para a tradução e seleção dos estados mentais diversos nos mecanismos da reflexão e do pensamento, da meditação e do discernimento, pronunciando as operações da mediunidade, consciente e inconsciente, pelas quais espíritos encarnados e desencarnados se consorciam uns com os outros, na mesma faixa de vibrações para as grandes criações da ciência e da religião. A glândula pineal entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas noutra época, que aparecem sob fortes impulsos. A glândula pineal, se posso assim exprimir, segrega hormônios psíquicos. Esse é importante, porque a analogia que se faz com o DMT poderiam ser os tais hormônios psíquicos. Né? O DMT é aquele hormônio meio alucinógeno que ela produz e que é objeto de estudo do Décio Landoli, e que ele teoriza, por enquanto, é uma hipótese de que tem a ver com o fenômeno mediúnico. Aqui, André Luiz fala em segregação de hormônios psíquicos, ou unidades, força, que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Os cromossomos da bolsa seminal não lhe escapam a influenciação absoluta e determinada.
Na qualidade de controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta, enquanto no período de desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante, o corpo perispiritual preexistente, do corpo perispiritual preexistente, a epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo. Rogério, a coloração da epífise... Oi. Eu posso fazer mais uma pergunta? Pode, claro. Talvez uma pergunta muito louca, mas é só uma curiosidade. Aqui você estava falando sobre esse DNT, é que me passou pela cabeça assim os drogas assim químicas, né? Ecstasy, essas coisas. Você sabe se isso então tem um efeito no pineal também ou não? Olha, certamente tem um efeito não só na pineal, né? Essas drogas, elas têm efeito no cérebro todo, porque, vamos dizer, elas vão procurar receptores neuroquímicos no cérebro que induzem a esses estados alterados de consciência. Então, o que elas fazem é causar um desequilíbrio no nosso sistema que causa aquelas sensações, vamos dizer, que acabam viciando, né? Então, você tem a sensação que a morfina causa é uma, que a cocaína causa é outra, que o crack causa é outra, sei lá, que essa droga dos dançantes, né, que você citou, a Ecstasy. Então, mas são desequilíbrios que esticam a corda. Todas elas estão esticando a corda. Ou seja, uma hora a corda arrebenta. Né? Uma hora a corda arrebenta. E a pessoa pode ou fica com uma sequela para sempre, ou então morre, né? É o que a gente vê acontecer. E daí, se a gente pensa... Se a gente pensa sobre essa droga que está mais ou menos na moda, assim, que é usado pelos índios, lá, eu não me lembro o nome, que dá... É o ayahuasca, essa que contém o DMT, sim. Mas aí, então, mas essa é uma droga igual aos outros, ou a gente pode falar que daí é melhor, ou que... É porque as pessoas falam que dá alucinações, essas coisas. Como é que é isso? Então, isso, vamos dizer, é um assunto polêmico, tá? Na verdade, vamos dizer, tudo que existe na natureza, né? Vamos dizer, se você pegar o remédio para malária, ou remédio para qualquer outra doença que tenha sido descoberto, se você tomar em dose excessiva, ele vira veneno, ele te mata. Sim. Então, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Sim. Tá? Se você pegar no caso da maconha, tá? A maconha, existem alguns componentes que na dose correta podem ser usados como remédio. Sim. Mas a maconha usada como droga, já se sabe que ela induz as sequelas, principalmente nos jovens. Ela pode induzir, inclusive, a esquizofrenia. A maconha em jovens, ela induz a esquizofrenia. Isso está provado. Né? Então, é aquilo que a gente fala. Quer dizer, eu não estou em condição aqui de dizer, não use pouco, use muito, use, não use. Cada um sabe o que faz. Como dizia, né, Paulo de Tarso, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Né? Nem tudo me convém. Então, não dá para a gente fazer um julgamento moral. O que a gente sabe... Então, por exemplo, a gente pode entrar numa seara não tão polêmica, que seria o vegetarianismo versus o consumo de carne. Né? Então, o certo para ser um espírito evoluído, a gente precisa parar de comer carne? Jesus já dizia, é mais importante o que sai da boca do homem do que o que entra na boca do homem. Mas é claro que a gente sabe que a compaixão é uma virtude. Então, você sentir compaixão pelo animal é uma virtude. Se você já está nesse estágio, parabéns. Não é? Mas a gente tem que tomar esse cuidado. Então, vamos dizer, o DMT a gente produz em pequena quantidade. É mais ou menos o caso, dá para fazer uma analogia com a melatonina. Melatonina é produzida em laboratório. Você pode ingerir para te induzir ao sono? Pode, mas é a melhor coisa para o seu organismo? Não é. A gente sabe que não é. O mesmo caso, o DMT, você pode ingerir para te induzir um estado alterado de consciência? Sim, mas é uma indução artificial, não é uma indução natural. Então, será que no momento em que você induzir o estado alterado, você vai estar acompanhado dos melhores pensamentos ou das melhores companhias espirituais que vão te fazer ter uma bad trip, uma má viagem?
ou uma boa viagem? Não sei. Cada um tem uma história, cada um tem um cenário, né? Então, é diferente. Se você der uma dose de DMT para Madre Teresa de Calcutá, é uma coisa. Se você der uma dose de DMT para o tirano da esquina, é outra coisa. Entendeu? Então, por isso que o nosso organismo ele é autorregulador. Então, o nosso DMT vai ser produzido de acordo com a nossa individualidade, de acordo com o nosso estágio, com o nosso momento, né? Com o nosso preparo espiritual. Então, muitas vezes, a mediunidade mal conduzida, ela pode levar o médium a ter momentos desconfortáveis, desagradáveis, exige uma educação mediúnica, exige uma transformação moral para que a pessoa não sofra as consequências, né, do desequilíbrio. Então, mas isso aí é assunto para uma aula só disso, né? Para a gente estudar mais para poder falar do assunto. Então, é só um pouquinho de coisa que vem na cabeça no momento, né? Obrigada. Nada. Então, as funções endócrinas, né? A epífise, hipófise, a tireoide, as paratireoides, o timo, suprarrenais, pâncreas, as bolsas genésicas, isso é observação do André Luiz, né? Caracterizavam-se perfeitas sob o fundo vivo dos centros perispirituais, que se combinavam com os outros em sutilíssimas ramificações nervosas, singularmente ajustadas através dos plexos, emitindo cada centro irradiações próprias, constituindo-se o conjunto num todo harmônico que nos impelia à contemplação estática. Então, eles observavam aquilo como uma coisa maravilhosa, né? Um cenário, vamos dizer, uma outra dimensão, né? Da organização humana, da organização psicobiológica, né? As glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, mas a glândula pineal, se posso exprimir assim, segrega hormônios psíquicos, unidades força, que vão atuar de maneira positiva nas energias geradas. Aqui, como a gente falou, da melatonina e do DMT. Né? Os zoólogos respeitáveis consideram o mencionado aparelho como sendo um globo ocular abandonado pela natureza. Isso é o que se achava da pineal. Né? Contudo, isso é evolução em dois mundos. Né? É aí que a epífise começa a consolidar-se por fulcro energético de sensações sutis para a tradução e seleção dos estados mentais diversos, nos mecanismos da reflexão e do pensamento, da meditação e do discernimento, pronunciando as operações da mediunidade. Então, olha que interessante. Ela já aparece nos bichos pré-históricos, né? Como sendo, né, um precursor, né, de um fulcro energético que vai gerar no futuro, né, sensações sutis para a tradução e seleção dos estados mentais diversos. Então, é muito profundo isso, né? Tem que ler e reler para a gente procurar entender o conceito. Aliás, Evolução em Dois Mundos é um livro que você tem que ler um parágrafo por dia, né? Para poder refletir e tentar entender, né? Aqui uma descrição de mecanismo da mediunidade. E, se possível, com mais gente, né, Rogério? Sim. Fazer um grupo de estudo para estudar esse livro. Sem dúvida. Sem dúvida mesmo. A epífise do hipnotizado, glândula esta de suma importância em todos os processos medianímicos, por favorecer a passividade dos núcleos receptivos do cérebro, provocando ao mesmo tempo a tensão ou circuito fechado no campo magnético do paciente. Olha que interessante. Então, a epífise, ela favorecia a passividade dos núcleos respectivos do cérebro. Então, ela não é que ela sozinha faz a coisa, né? Ela permite que se feche um circuito do campo magnético do paciente com os comunicantes. Então, a gente tem aqui o resumo, né, feito por André Luiz. Né? Então, ela é responsável por governar o mundo das emoções, mantém controle sobre todo o sistema endócrino gonadal, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade, supre todas as áreas de depósitos autônomos com órgãos, com energia psíquica, é a glândula da vida mental e tem a função primordial no fenômeno mediúnico e conexão espiritual. Então, era isso que eu queria dividir com vocês hoje. Né? Espero que tenha gerado mais perguntas que para mim gera. Né? Não sei se eu vou poder responder, mas eu posso tentar
pesquisar e raciocinar junto com vocês. E tem a Eliana também para ajudar a gente aqui. Ah, que bom, legal. Nossa, Rogério, obrigada, adorei. Muito bom. Ah, que bom. Eu tenho uma pergunta. Uma não, umas duas. Vamos lá. Acho que parou de compartilhar, né? Ok. Parou, já voltou para todo mundo. Tá. Se eu estiver errado, você me corrige. Então, essa glândula tem a ver aí nos estudos com mediunidade, certo? Uhum. Como, pelo que eu entendi até agora, a mediunidade começa a aparecer quando a gente já é um pouco, não que seja regra, mas quando a gente é mais velho, já ganhou uma certa idade. E ali fala da calcificação da glândula, né? Uma coisa não atrapalha a outra? Então, existe, vamos dizer, a calcificação, na verdade, ela não é necessariamente prejudicial, depende do que está calcificando. É isso que eu queria entender. Exatamente. Por exemplo, ter uma glândula pineal calcificada não significa que eu vou ter a minha mediunidade prejudicada. Não, mas vamos analisar com calma. Primeiro, os cristais de apatita são cristais, tá? Quando eles, vamos dizer, o termo que se usava antigamente era areia cerebral, tá? Ou seja, eles designavam qualquer tipo de calcificação como areia cerebral. Hoje se sabe que tem vários tipos de calcificação, tá? E inclusive a calcificação provocada pelo flúor. A calcificação provocada pelo flúor é ruim, mas a calcificação natural que gera a hidroxiapatita, ela não é ruim. Mas esse campo é um campo que está sendo tateado pela ciência. Não é um campo de conhecimento profundo ainda. Se você quiser entender um pouco melhor, eu te aconselho a ouvir as palestras do Sérgio Felipe e do Décio Landoli. Eu ouvi uma dessa do Dr. Sérgio e ele fala lá que tinha uma pessoa que tinha problemas com muita enxaqueca, problemas com... ele estava tratando com ele como um psiquiatra, né? Não estava estudando pineal. E aí ele fez uma tomografia e viu que a pineal dele era todinha calcificada. E o cara estava internado por esquizofrenia. E ele estava tentando provar que não era esquizofrenia, que era mediunidade. Por isso que eu fiquei em dúvida da calcificação. Foi por isso a minha pergunta. Sim. É que aí, vamos dizer, perceba que é o órgão mais escondido do corpo. Difícil de você examinar, sondar, tem o tamanho de um grãozinho de arroz, né? E você examinar a pineal numa pessoa viva é difícil, entendeu? E a gente pode estimular ela? Estimular a pineal? Pode. Se você der um Google, você vai ver que tem 1000 terapeutas e filosofias orientais que estimulam, mas a melhor coisa que você faz é equilibrar a sua pineal, né? Então, se você não é equilibrar, aí você tem N fatores que podem te ajudar a equilibrar a pineal. Agora, minha sugestão, por exemplo, sabe o que eu faço? Eu sou privilegiado nesse sentido, que eu tenho um poço na minha chácara. Então, eu trago água do poço. Sim. Eu posso fazer isso, né? Se alguém quiser, eu posso trazer umas garrafinhas do poço também. É um pouquinho trabalhoso, tá? Mas é uma sugestão, né? Porque uma das coisas que mais prejudica é o flúor. Entendi. Obrigada, Rogério. Nada. O que mais? Vamos ver. Vão surgir naturalmente muitos estudos ainda, muitas novidades sobre a pineal. Inclusive, o doutor Décio fala de um terceiro hormônio que foi descoberto, mas ele não citou o nome. Então, não posso contar para vocês, porque ele não falou. Rogério, quem tem, por exemplo, problema com melatonina, que faz o exame... Então, o problema com a melatonina, e a melhor abordagem é você apagar todas as luzes, né?
você dormir no quarto breu. Sim, mas quem tem esse problema com melatonina relacionado à mediunidade, estou querendo dizer. Isso então, mas... você quer dizer se o problema com a melatonina pode afetar a mediunidade? Com certeza. Por quê? Por quê? Porque você dorme mal, né? Se você tem problema com a melatonina, você fica você pode ficar naquele dorme não dorme, então você acorda cansado, você não, dificulta até as suas andanças pelo mundo espiritual, que você não consegue se desligar do corpo físico, né? Então certamente prejudica, né? No mínimo a sua disposição orgânica. Certo, obrigada. Nossa, que silêncio. Você abriu os microfones, né? Ué, mas a Kelly não falou que tinha um monte de pergunta? Tá todo mundo... Então, mas a Gabi fez umas 2 que eu ia fazer, a Adriane fez a outra que eu ia fazer, eu já fiz 3, então já tinha 8. Alguém tem mais alguma, gente? Amélia, você está tranquila? Olha, tranquila não é um estado que eu me encontro nunca. Mas quero absorver, sabe assim? Quero absorver. Vou rever essa aula, mas amei, adorei. Abriu um monte de dúvida na minha cabeça que eu preciso, pelo menos, entender minhas dúvidas para depois discutir, sabe? Porque dei uma viajada total aqui, muito grande. Sobre muitas questões, né? Como o Rogério acabou de falar, né? Internações que existem, compulsórias, né? De pessoas que, né, a gente vai, medicina, né? Vai colocando no quadrado, esquizofrenia, surto, etc. Bom, até que ponto é isso, né? Aonde a gente mede isso? Na verdade, acho que essa inquietude que eu falei que vem para mim tem a ver com um pouco de culpa, né? A gente vai ficando mais comprometido e mais preocupado, né? Com as atitudes que a gente toma aí profissionalmente. Uhum. Mais uma. Então, quando a gente fala de reorganizar os chakras, então essa pineal ficaria ali no coronário, é isso? Não, a pineal fisicamente... Não, eu digo quando você está falando do chakra. No alto da cabeça. Ele fica no alto da cabeça. Fica no alto da cabeça. É um chakra aqui. É o coronário. Ah, tá. Então, eu acho que pode ajudar também a entender, Kelly, que a pineal, quando você vai fazer esse trabalho, lembra que ela é condutora. Então, ela conduz aquilo que por exemplo, eu estou recebendo um passe, né? Então, ele vem pelo coronário, a pineal capta aquilo e ela vai distribuir para o chakra específico ou para todos o que precisa fazer. Você entendeu? Não é ela que vai agir, mas ela, como ele falou, ela manda. Então, ela fala assim, olha, Laríngeo, você está recebendo uma carga X. Olha, do estômago, sei lá, qualquer um deles lá, ele vai receber a carga específica, porque recebeu a glândula pineal, ela traduziu, decodificou e vai mandar para onde precisa. Era isso que eu queria saber, se ela trabalhava nesse sentido de que quando a gente está tomando um passe, que fala que a gente pensa em todos os chakras, na roda de cura, eu queria saber qual era o trabalho dela mesmo, agora eu já entendi. Então, ela recebe, né? Lembra? É uma antena parabólica, ela está recebendo, aí chegou lá, ela decodifica, né, Rogério? Me corrija se eu estiver errado, ela decodifica aquilo, e aí ela sai distribuindo aquela energia eletromagnética para onde precisa. Deixa eu fazer uma analogia para vocês. Quem lembra daquelas antenas, a anteninha parabólica da TV a cabo, tipo Sky, que tinha um tempo atrás, hoje não tem mais, mas
vocês lembram como é? Parece um pratão, assim, um caldeirão, né? Olhando para o céu, mas se vocês lembrarem, no ponto central desse caldeirão tinha uma pecinha, no meio, assim. Dá para fazer uma analogia vamos dizer, do chácara, como se fosse esse panelão, tá? E a pecinha que tem lá no centro, que chama LNB, em eletrônica, aquela pecinha que fica no centro poderia ser a pineal. Então, o panelão, ele meio que focaliza, né? O chácara focaliza aquela energia em cima do transdutor, que é a pineal, que vai fazer a transformação daquilo em coisas eletroquímicas que o resto do organismo vai captar e funcionar e tudo mais. Né? Tá bom. Então, mas o André Luiz, está me ouvindo? Sim. Está me ouvindo? O André Luiz, né, nesse capítulo, ele fala que na hora do trabalho mediúnico, ela é luminosa, ela se acende, é como se ela estivesse irradiando uma energia altamente positiva no cérebro da pessoa que está em transe mediúnico. Então, tem a ver com aquele vídeo que ele estava tentando colocar o som, não tem, Rogério? Porque recebeu, aí vem a onda eletromagnética, que pode ser pequenininha, toda desconcentrada, ou, se por acaso é de um espírito legal, de luz, coisa e tal, vem a onda pura, que vai chegar lá na casa, que somos nós, né, da antena parabólica, e vamos captar da melhor forma possível. Seria mais ou menos isso, passando para a parte física do porquê que ela ilumina tanto, né, Rogério? Então, olha só. Então, eu acho que dependendo do espírito que nós estamos recebendo, ela vai ser luminosa ou ela vai entrar nessa decomposição, como você mostrou, através daquela antena. Né? Ou nós a recebemos e estamos bem, e o espírito é um espírito de luz, nós vamos recebê-la bem, ela vai irradiar uma energia boa. E se for um espírito negativo, um espírito sofredor, qualquer coisa assim, ela pode entrar, demonstrar essa desconexão, como você mostrou nas antenas. Imagino eu que seja. Não, ou se o próprio médium não estiver preparado. Então, sim. Então, Einstein, né, ele descobriu, né, ou ele estudou uma coisa que se chama fenômeno fotoelétrico. O que é o fenômeno fotoelétrico? Tá? É uma característica que os materiais, em geral, têm, tá? De quando você ilumina o material ou com uma certa cor, ele gera uma eletricidade. Tá? É mais ou menos parecido com o fenômeno piezoelétrico. Piezoelétrico é aquilo que a gente falou. Você aperta, ele gera uma eletricidade. Né? Einstein estudou o fotoelétrico. Então, se você pegar uma chapa metálica e iluminar com luz verde, tá? O que acontece? Aquela chapa gera uma eletricidade. Se você iluminar com luz vermelha, ela gera eletricidade também, mas em outra intensidade. Se você iluminar com luz azul, outra e assim por diante. Tá? Só que o fenômeno ao contrário também é verdadeiro. Se você aplicar uma eletricidade num material, ele gera uma luz. Olha que coisa curiosa. Isso existe. Tá? Agora, que luz e que quantidade vai gerar depende do potencial eletromagnético. Então, é o que a Madalena falou. Então, a gente pode imaginar, aí eu estou fazendo uma analogia para a gente. Vamos dizer, isso é uma coisa que Einstein descobriu para o mundo material. Como a gente sabe que o mundo material é um pálido reflexo do mundo espiritual, né? Vamos imaginar que no mundo espiritual, vamos dizer, uma aplicação de energia espiritual em cima de um corpo pode gerar um fenômeno fotoelétrico de luz e de cor e intensidade variadas, de acordo com vamos dizer assim, com a condição, né, daquela influenciação espiritual. Então faz todo sentido, Madalena. Na minha opinião, faz todo sentido. Quando alguém ficava perto de Jesus, que falava que via uma luz. Exatamente. Ou a luz cegava, né? Como cegou Paulo. Então, isso que eu falei, lembra? Por isso que eu falei, o negócio era Madalena, obrigado. Tudo aquilo que eu queria pôr na pergunta e não pus, você pôs. Obrigado. Era isso que eu queria perguntar.
A dúvida era essa. Obrigada. Mais alguma, pessoal? Se não, podemos encerrar. Chega. E Irene, vamos fazer concentração hoje? Vamos uma rapidinha, né? Uhum. Aproveitar, né, essa aula brilhante e que a nossa pineal fique tão brilhante como ela está destinada a ser. Gente, é tão bom, né? Porque então, quando a gente já teve, só um minutinho, a gente teve o ano passado, ele reapresenta para a gente e é como se... Pois, assim, mas acrescentou bastante coisa. Maravilhoso. Para mim, as minhas dúvidas deram uma melhoradinha do ano passado para isso. Eu acho que quanto... O ano que vem vai ser mais ainda. Eu acho que é mais ou menos assim, quando a gente começou no nível 0, né? Aí o que aconteceu? Passou um ano, a gente aprendeu um pouquinho, então tudo aquilo que ele falou, a gente escuta outra vez e fala assim, nossa, isso aqui, não tinha pensado, né? Então, Rogério, muito obrigada mais uma vez por você estar outra vez com paciência para passar o seu conhecimento para a gente. Obrigadão. Eu que agradeço a oportunidade. E o conhecimento não é meu. Eu só estudo, preparo e apresento. Obrigada. Vai lá, Irene. Então, vamos lá, gente? No nosso momentinho de fechar os olhos, né? Rogério, você pode cortar o seu som, porque senão fica dando microfonia. Corta. Pronto. Obrigada. Então, fechando os nossos olhos, fechando os nossos ouvidos ao mundo físico e abrindo a nossa percepção para o nosso mundo interior, esse universo infinito que temos desvendado através da nossa jornada, da nossa caminhada evolutiva, indo e voltando, e especialmente nesse momento da existência, com tantos recursos para penetrar conhecimentos antes insondáveis. Vamos respirando fundo, soltando, fazendo essa respiração que é tão importante, compassada, para o relaxamento da nossa mente, do nosso corpo físico. E vamos observando o nosso cérebro, o nosso corpo físico, esse maravilhoso e poderoso instrumento que está à disposição do espírito, reconhecendo a nossa responsabilidade diante desse recurso que nos é oferecido. Com gratidão profunda a esse presente que nos é dado. Com gratidão infinita e admiração pelas possibilidades que temos à nossa disposição. Se uma glândula do tamanho de um grão de arroz serve como porta de entrada ou de saída, de emissão ou de recepção de tanta luz, que possamos, através do nosso esforço, alcançar o equilíbrio, buscando a força de vontade, buscando o poder da fé
que Jesus falou, se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos operar coisas incríveis. Diante dessa capacidade infinita, ficamos maravilhados, encantados e agradecidos. E vamos aproveitando esse momento de conexão, de união. Vamos sentindo a presença do mentor individual de cada um. É aquele momento da aproximação. Eles sempre estão próximos, mas nós é que nos distanciamos e não sentimos esse amor que está sempre à nossa disposição. É aquele momento do abraço, daquele amigo querido que sempre está conosco, nos ampara, nos inspira, sentindo a sua presença. E da gratidão de cada um, vamos unindo o melhor de nós e oferecendo como uma flor de luz ao plano espiritual, direcionando cada um a sua flor luminosa, formando esse buquê lindo que vai ser oferecido para todos aqueles que necessitam de luz, de fé e de esperança. E assim vamos nos dirigindo a Deus, nosso Pai Criador, todo o nosso amor, toda a nossa gratidão por tudo que temos, tudo que somos, tudo que recebemos. Vamos envolvendo todo o nosso planeta, vibrando por cada povo, vibrando por todos os governantes. Vamos agora direcionando essas vibrações para o nosso país, envolvendo todos os hospitais, as unidades de saúde, os trabalhadores do mundo físico e do mundo espiritual. Vamos vibrando, envolvendo em muito amor cada doente nos lares ou nos hospitais. Vamos vibrando por todas as casas de oração de qualquer denominação religiosa. Vibremos pela corrente de amor e paz que visita a Terra nesse momento tão necessitado. Vamos compreendendo a frase de Jesus que os sãos não precisam de médico e que temos à nossa disposição o irmão maior, o médico de homens e de almas, Jesus, irradiando o seu olhar poderoso e a sua voz que ecoa nos nossos tímpanos espirituais. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados e aflitos, que eu vos aliviarei. Sentindo essa paz que não é do mundo, mas que é a paz de Jesus, a paz da consciência desperta, que busca constantemente o ajuste íntimo, o equilíbrio. E vamos respirando fundo. Tranquilos, abastecidos, que possamos prosseguir o nosso dia, a nossa semana, como pequenas chamas, trazendo sempre
a esperança, a tranquilidade e a certeza de que temos a direção perfeita desse Deus poderoso e justo. Graças a Deus. Graças a Deus. Nossa, que delícia. Graças a Deus.